você que nos acompanha aqui hoje no meu programa Olhar Ampliado. Mais uma oportunidade que a gente possa conversar, a gente possa refletir e buscar caminhos de transformação pessoal, caminhos de conhecimento da nossa realidade, do nosso ponto de partida, de quem somos nós, para aquilo que nós queremos e buscamos nesta sociedade. Eu sou Celiano Silvério, responsável por um programa de desenvolvimento pessoal, da qual eu colaboro com pessoas e profissionais para que possam, de maneira comprometida, superarem os seus obstáculos e alcançar os seus resultados de maneira prática, duradoura e segura. E com isso, hoje, eu convido aqui no meu programa Olhar Ampliado uma personalidade, uma pessoa muito querida e muito importante na área educacional, a professora Marina Souza aqui comigo para que a gente possa conversar os desafios da educação e conhecer o que ela tem feito para a sociedade. Portanto, seja você muito, muito bem-vindo a essa nossa conversa, a essa nossa maneira de se expressar no mundo e com as nossas realidades, mesmo em tempos tão desafiantes, mesmo em tempos de pandemia. Cá estamos nós neste desafio de levar para mais pessoas aquilo que nós somos e aquilo que a gente consegue contribuir com outras pessoas, com a sociedade. E, portanto, hoje nós vamos falar sobre um olhar ampliado também para a área educacional, junto com a professora Marina Souza. Muito obrigado a você que está aqui junto comigo e peço a sua gentileza, curte, comente e compartilhe para que mais pessoas possam se achegar a este nosso conteúdo, a essa nossa conversa e assim a gente colaborar naquilo que nós sempre buscamos, a nossa transformação pessoal, a transformação das nossas realidades a partir daquilo que nós somos e daquilo que nós buscamos e queremos. Portanto, seja muito bem-vindo você estar junto aqui comigo, bem-vinda Marina Souza, é uma alegria poder te receber aqui no meu programa Olhar Ampliado. Muito obrigada. É uma alegria poder receber a Marina aqui, porque eu conheço a Marina já de algum tempo, ela como professora, já foi diretora de escola, ela com toda uma caminhada na área educacional. E, portanto, eu quero convidar ela, que a gente possa fazer uma conversa aqui hoje, Marina, sobre um desafio muito importante na área educacional, que é transformando obstáculos dos professores em resultados, buscar essa transformação dos professores na área educacional, aqueles professores que estão já engajados há muitos anos, ou aqueles professores que estão começando agora, ou até mesmo você, que é aluno para se tornar um professor e tem como propósito de vida ensinar outras pessoas, colaborar com isto, com essa ferramenta maravilhosa de transformação de vidas, ajudar de fato a mudar realidades por meio da educação. Você que tem esse propósito, independente se está começando agora, se está estudando ou se já tem muitos anos de prática, esse nosso momento é para você também, porque transformar obstáculos em resultados é este desafio e a Marina está aqui para conversar um pouco com a gente sobre as suas questões que a levou a tantos resultados, que colaborou na vida dela. E assim, Marina, para que as pessoas possam te conhecer, saber quem é a Marina que está junto com a gente aqui. Fale um pouquinho para mim, quem é a Marina e qual é a sua história, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho você e assim a gente poder levar para as pessoas um pouco dessa perspectiva. Eu sou Marina, sou filha com muito orgulho do senhor José Raimundo e da dona Francisca, minha base e meu alicerce, né? Sou mãe de 2 meninos, hoje já homens, né? Pedro e Mateus, e tenho uma neta, a Heloísa. A minha família é meu grande orgulho, né? E assim, eu trabalho já no setor da educação há 27 anos, e assim faço de coração, porque quando você faz o que você gosta, você se apaixona cada dia um pouquinho por aquilo, né? E vai se desenvolvendo, né? E vai se desafiando e vai encontrando pessoas interessantes pelo caminho, né? E vai fazendo parcerias e vai crescendo também dentro dos seus próprios erros, dos seus acertos e vai transformando, né? Um grupo, uma comunidade. E vai percebendo o retorno do seu trabalho, né? Dos seus relacionamentos ali naquele espaço. É muito bom. Legal, Marina, mas fala uma coisa para mim. Quando você começou para ser professor, o que te motivou a Marina, pessoa, se tornar a professora Marina? Eu queria contribuir, eu queria ajudar, eu queria fazer diferença na vida de alguém, né? Não sabia como. Porque quando você começa, você não tem noção, né, do caminho que você vai percorrer.
Então é desafiante, né? E você vai tentando, acertando e errando, né? Mas eu queria contribuir, eu tinha um sonho muito grande de contribuir, de ajudar, de levar uma mensagem para aquelas pessoas que estariam comigo naquele momento. Olha que legal, né? E é por meio de um propósito que a gente enxerga na nossa vida, que a gente pode colaborar com outros, que a gente se aventura, que a gente se apaixona. E eu queria mandar um abraço, falar de paixão, queria mandar um abraço para minha esposa Ariane, que vai nos assistir aqui, que mandou um abraço para você, viu, Marina? Gosto muito de você. E mandar um abraço também para os meus filhos, o Vinícius e o Vitor, porque a família é o nosso alicerce. Sem a nossa família, sem aquelas pessoas que também nos apoiam, fica mais desafiador a vida, né? Então, portanto, eu quero mandar um abraço também aos meus pais, a minha mãe, ao meu pai, minha mãe que vai assistir este conteúdo aqui com certeza. Então, eu quero mandar um abraço para minha mãe, a Paula. Mãe, você mora no meu coração, é uma alegria eu poder ser seu filho. E aí, Marina, a jovem Marina começou e se transformou em uma professora, porque tinha aquele sonho de colaborar com a sociedade, de buscar esses caminhos. Mas me fala um pouquinho para mim, um momento nessa sua jornada de 27 anos como professora, um momento com o aluno ou com os pais que você possa nos contar aqui, que possa fazer sentido para que as pessoas que estão nos ouvindo. Por exemplo, um momento que você vivenciou, que de fato você percebeu que a educação é transformadora. Eu me lembro de quando eu já estava na direção e que a gente começou a perceber que as crianças não estavam se respeitando. E era tudo muito grosseiro. E aí, numa das reuniões, de pais, a gente comentou isso, né? E automaticamente eu tive uma mãe que me procurou no outro dia com uma revista onde tinha uma sugestão de uma atividade para que a gente trabalhasse sobre aquele determinado assunto. E aí eu peguei aquelas atividades iniciais e a gente foi trabalhando com os professores aquele assunto e todo mundo achou, né, que era muito legal e gerou o nosso projeto Gentileza na escola, que era o resgate de valores. Eu não faço para você porque eu não quero receber, né? O cuidar do outro, o cuidar do meio ambiente, o como ajudar as pessoas, o como se relacionar. E foi tão legal isso dentro da escola, você perceber, né, que os professores, as meninas da cozinha, da limpeza, criou um clima super agradável de ser gentil com o outro. Então foi um momento onde que eu via que não era só o espaço, era ser gentil com a natureza, não jogar o lixo no lugar errado. E assim, foi um projeto que foi mudando atitudes, comportamentos, não só dentro da escola, mas na vida, na casa. Então eu acho que foi um momento muito interessante de transformação. Legal, né? E a gente pode entender assim, Marina, vê se eu estou com a leitura correta, de que ao transformar o profissional, o professor, o aluno, a comunidade escolar, né, os pais, todos aqueles que englobam essa comunidade, né, não só pelas questões técnicas, mas as questões humanas, emocionais, as questões enquanto pessoa, de fato a gente potencializa a ação deste professor na sua área de atuação? Sim. Acho que em toda a área você tem que estar bem com você mesmo. Né? Quando você está bem, você vai para o trabalho bem, né? Isso não quer dizer que você não tenha conflitos, que você não tenha barulhos internos, né? Mas quando você começa a lidar com isso, você começa a parar e ficar com aquelas dificuldades que você tem no dia a dia, você começa a enxergar e dar um olhar atencioso para isso, você começa a se desenvolver em várias áreas. Inclusive a ser melhor no trabalho. Isso é legal, né? Porque eu sou meio complicado falar, porque assim, eu sou apaixonado por essa área de desenvolvimento pessoal, de transformação de pessoas. Por quê? Porque eu justamente fiz isso, pessoal. Fazer uma transição de carreira, da qual eu estava num lugar um pouco mais estabelecido, eu já estava num concurso público e pedi exoneração para eu poder viver essas novas relações com a vida, né, de maneira mais autônoma, independente, assim, mas porque eu estava
convencido e apaixonado de que realmente isso vai colaborar na minha vida, vai realmente me transformar. E tem me transformado como pai, como marido, como profissional e como também uma utilidade de serviço à comunidade. Eu permaneço com o meu propósito de vida colaborando com outras pessoas, mas agora dentro dessa área de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento e me transformando primeiramente e colaborando com outros através de um programa que ajuda profissionais que estão cansados, angustiados, que hoje verifica o seu caminho, tem muitos percalços e assim a gente colabora através de um método prático, seguro e duradouro para as pessoas e profissionais que querem superar os seus obstáculos e se achegar aos seus resultados, mas somente para as pessoas que estão comprometidas. Marina, me fala um pouco de comprometimento. Qual é o grau de comprometimento do profissional hoje, mesmo em tempos de pandemia, para que ele possa levar os resultados eficazes para a sociedade, para os alunos, para a comunidade escolar? Como é que você vê essa questão do comprometimento nos professores, para os professores? O professor, ele é um grande guerreiro. O professor, ele foi forçado a se inovar. Ele foi sacudido para sair daquele lugar de sala de aula, de chão de sala de aula, das ferramentas que ele tinha. Não que ele não usasse a tecnologia, mas muito mais. Ele foi forçado mesmo a usar da tecnologia para facilitar a aprendizagem, para chegar até as famílias, até os alunos, e para ele foi um grande desafio, né? Para muitos mais, para outros menos, mas o professor teve esse comprometimento, ele está nesse desenvolvimento de utilizar, né, de crescer nesse espaço, porque o professor não era o tubo, né? Não tinha essa facilidade das ferramentas, da internet, da tecnologia. E hoje ele precisa saber fazer o uso disso para desenvolver tudo aquilo que ele sabe fazer de maneira tranquila, mas assim, chegando, né, lá até aquele aluno que tem acesso, ao aluno que tem disponibilidade, né, porque muitos não têm internet em casa, então fica muito mais difícil, né, mas para aquele aluno que tem, o professor consegue chegar, mas para o professor foi um grande desafio. E assim, por todos os professores que eu conheço, eu tiro o chapéu porque o comprometimento é muito grande. Muito legal, viu? Eu também quero mandar um abraço para todos os professores das redes municipais, estaduais, públicas e privadas de ensino da nossa região e do país. Porque realmente colaborar nesta vertente, ainda mais em tempos de pandemia, educação sempre, pessoal, sempre, né, Marina? Foi um desafio. E ainda mais agora em tempos de pandemia também. Outras profissões são desafiantes? Claro que são. No entanto, o tema hoje de educação me remete de que nós precisamos agregar outras ferramentas, outros suportes dentro do nosso hall de situações que a gente possa agregar. Dentro da nossa maleta de ferramentas é preciso conter mais um instrumento. Este é o domínio da tecnologia, esse é o domínio das relações socioemocionais, este é também o domínio de você conhecer sua personalidade, saber como agir em vários ambientes, é também dominar a técnica. Você, professor que está me assistindo agora, por exemplo, qual é o grau de comprometimento ou de porcentagem que você se dedica para você se conhecer, para que você possa se atuar bem numa sala de aula? Porque, Marina, alunos são também desafiantes, sim, desafiadores, né? Uma situação de um aluno, por exemplo, rebelde, um aluno que não quer fazer atividade, que precisa realmente pôr um limite, né? Qual é, no seu entendimento, o papel da família junto à escola, ao aluno, para que a gente possa diminuir a não vontade do aluno estudar, da violência na escola ou do mau comportamento de um aluno rebelde? Qual que é o papel da comunidade escolar junto, né, que é a escola com a família, nesse papel, nessa situação? Como é que você enxerga essa questão? A gente vê muitos pesquisadores famosos, né, muitos estudiosos dizerem que a educação, ela é a base, ela é da família. E que a escola, ela traz a aprendizagem, né, do português, da matemática, das ciências. Então tem muita coisa que é parte da família fazer. E ela acompanha o processo da escola, da aprendizagem em si, né? E que a gente falava, né, que o aluno, ele passa pela escola.
Ele passa pela escola infantil, ele passa pelo ensino fundamental, ele encontra vários professores nesse processo, mas que dos pais, os filhos são para sempre. Então, os pais são os verdadeiros alfabetizadores, educadores daquela criança, por isso tem que acompanhar todo o processo, né? E que não é mesmo um processo fácil, né? Tem alunos mais desafiantes, tem alunos mais complicados, tem famílias bem presentes, mesmo assim a gente ainda tem processos, né? Mas tem aquelas crianças que mais precisam de atenção, com certeza são aquelas que são as mais carentes, que têm mais dificuldades, né? E pais também, que são pessoas, são seres humanos que também estão em processos, né? Então a gente está mexendo com pessoas, né? Por isso, onde tem gente, a gente vai encontrar vários problemas, esse é o grande desafio, o mexer com os seres humanos. E é legal, né? Porque aonde tem gente, tem coisa de gente, não tem jeito. Então, e ainda mais ele sendo um professor que lida com várias pessoas, ainda mais com as pessoas em processo de desenvolvimento, em um processo de formação, que são as crianças e adolescentes. Então, a gente está tratando num terreno muito fértil para crescimento de criatividade, mas um terreno muito delicado também, porque cultivar uma pessoa, cultivar uma criança, ele é realmente um processo amplo, um processo integral, um processo que a gente precisa realmente ter todo um cuidado para que a gente possa realmente entregar o melhor de nós e a criança absorver, porque afinal de contas as crianças, os nossos filhos, eu tenho filho em casa, viu pessoal, então, e meu filho também é um aluno também desafiador, porque eu também me proponho dar algumas aulas para ele, algumas questões, e eu vejo, falo, meu Deus, sua professora é uma santa, né? Então, e eu também fui um aluno desafiador. Então, por que essas histórias se repetem, né? Por que esse padrão continua? Então, e assim eu vou olhando para a minha vida. E quanto mais ele cresce, melhor ele fica na compreensão da vida e das questões. Mas isso é preciso ter paciência, realmente ter um amor acima de todas as questões. Mas esse amor precisa ter ordem, é um amor ordenado, né, Maria? Não é um amor sem ordem, sem limites. Então, em casa, o pai... Eu, como pai, ponho os meus limites, enquanto pai e tenho que seguir as minhas regras, né? Senão, né? Como é que vai fazer? Portanto, é desta forma que a gente vai caminhando com os nossos filhos. E assim, você que tem filho, você que é pai, você que é mãe e se sente desafiado hoje, você se sente realmente que nesta pandemia é muito complexo a educação, muitas vezes não cabe ao pai fazer aquele papel do professor, ou não cabe ao professor também fazer o papel da mãe e do pai, que muitas vezes ele buscava fazer na escola. Sim. Aí, Marina, eu quero falar de uma questão aqui, que é o seguinte, que é o professor salvador. A própria palavra já fala, né? Salvador, aquele que salva a dor. E muitas vezes o professor quer assumir o papel, quer assumir aquela posição de pai e mãe daquela criança, porque vê um sofrimento, vê uma dificuldade, né? E se sente consternado em colaborar. O professor, muitas vezes, com isso, ocorre um movimento muito importante, que é o adoecimento. Na sua caminhada como professora, você já viu muitos professores ficarem adoecidos por essa questão ou por outras? Como é que você vê essa questão? Eu vi muito isso acontecer, né? No sentido assim, daquele professor que ele é desafiado pelo aluno desafiador. Sabe aquele professor que, voltando ao comprometimento, eu quero contribuir tanto, eu quero te ajudar tanto, que vamos ver quem que desafia mais. E aí o professor ele vai aos pouquinhos, ora com amor, ora com atenção, ora com uma dose mais firme, né? E começa a impor regras, porque muitas vezes aquele aluno ele não tem regra, ele não tem uma pessoa ali para dizer para ele, não, porque eu te amo, tem que ser assim, né? Porque eu te quero bem, eu estou te corrigindo. E aí o professor ele vai com rédeas curtas e com rédeas pesadas, com doçura, mas também com força, né? Indeterminado, vai dosando, até ele mostrar para aquela criança que realmente, olha, eu te vejo, eu te enxergo, eu quero ajudar você, né? Mas isso para o professor também não é muito fácil, é desgastante. E assim, depende muito do estado emocional que aquele professor está naquele momento, porque o professor, ele também é um ser humano, né? Com várias identidades, né? Geralmente, o que a gente encontra muito na área educacional, hoje vem mudando, mas são mais mulheres, né? Que são mães, que são esposas, que são donas de casa, que são filhas, tem identidades, várias identidades naquele dia.
E aí não é só ser professor, são várias situações, né, que vem juntando ali. O professor ele tem que estar muito bem, né, para ele se sentir desafiado e corresponder, né, e com esse comprometimento conseguir, né, um ótimo trabalho. E conseguem, viu? Quando o professor se dedica, eu posso dizer para você que eles conseguem. Muito legal, viu? Você que está nos assistindo hoje, eu convidei a professora Marina Souza para que a gente possa conversar um pouco aqui sobre os desafios da educação. Aquilo que a gente tem falado aqui, você tem se identificado? Se você se identifica, deixa aqui uma pergunta embaixo, comente, curte, compartilhe esse nosso vídeo para que mais pessoas possam também se sentir sintonizados, pertencentes a essa nossa prosa, a essa nossa conversa, que a gente quer aqui simplesmente mostrar o nosso ponto de vista, as nossas realidades, e se faz sentido para você, vem junto com a gente, vem conhecer o que a gente tem feito e assim colaborado na vida de outras pessoas. E assim, Marina, na sua caminhada de professora, de tantos anos, de diretora, aquilo que você sempre buscou, me dê alguns exemplos daquilo que você superou para você poder chegar a algum lugar. Me dê algum exemplo das suas experiências vividas que você pôde realmente trazer para você aquele sentimento de missão cumprida, de missão, sabe, de realização enquanto profissional, porque todos nós buscamos, ao colaborar com a sociedade, também uma valorização interna, sabe, aquele sentimento de falar, cumpri minha missão, eu colaboro no máximo que eu posso, sabe? Me sentir valorizado como profissional. Me conte um pouco dessa experiência. Trabalhar para educação é gratificante, é desafiante, né? Mas é o que eu te falei, quando a gente faz o que a gente gosta, você se entrega, você se dedica, né? E na minha história, é assim, tudo foi acontecendo, né? Eu estar em sala de aula, eu fiquei 14 anos em sala de aula e sempre me dei muito bem, né? Sempre me relacionei muito bem com os alunos, com os pais de alunos. No final do ano era aquela choradeira, né? Porque era um ano todo junto, histórias vividas, e a gente se torna de tudo, né? Dentro de uma sala de aula. Tem momentos que separa tudo e fala, não, vamos fazer alguma coisa diferente aqui, porque o clima não tá legal, ou alguém que chega com um problema. Então é muito gostoso, né? Você estar. Depois estive 13 anos fora de sala de aula, mas eu nunca perdi esse vínculo com o aluno. Porque estar com o aluno faz bem, eu me realizo com isso, né? Com aquela energia, com aquela vibração, né? Estar em contato com os professores, com os pais, com as meninas, né? Então é um trabalho gostoso, que você não consegue ser só uma coisa. Você se mistura, né? É você estar no recreio, numa entrada, numa saída, é você estar diretamente envolvido nos problemas, né? Então, assim, é uma dedicação total, né? E aquilo para mim era uma realização. Eu ia cansada para casa, mas ao mesmo tempo eu pensava assim, valeu a pena. Muitas vezes falava, nossa, eu tinha que ter feito muito mais. Nossa, hoje eu não dei conta, né? Mas é você com você mesma também naquele crescimento, naquela ajuda, porque você também estar com as pessoas, às vezes você tem que saber ouvir, né? Saber se relacionar, o gerenciar conflitos que acontecem dentro da escola, com pais, com professores, entre alunos, né? Então você, às vezes, você tem que estar muito equilibrada, você tem que estar muito bem para você conseguir controlar 2 adolescentes furiosos no meio do pátio da escola. E aí ele olha para você e fala, tia, porque a senhora está me pedindo, eu não vou brigar. Mas antes de tudo isso, você tem que ter construído uma relação com esse aluno, você tem que ter respeitado ele primeiro, você tem que ter tido todo um jogo de cintura para você conseguir chegar nesse ponto. Então, o ser profissional, ele também depende muito do equilíbrio do ser ali, sabe? O saber lidar, às vezes pequenas atitudes, num certo momento grandioso, você fala, nossa, valeu a pena. Muito legal, né? Porque realmente nós somos movidos por um propósito, né? Nós não escolhemos o que escolhemos fazer profissionalmente à toa.
tem um porquê, tem um padrão familiar, dentro do nosso sistema de família, tem algo que nos impulsiona a realizar esse tipo de atividade. Eu, por exemplo, iniciei minha caminhada como profissional da saúde, técnico em enfermagem, depois passei para ser instrumentador cirúrgico, atuei em políticas públicas e hoje eu atuo ajudando, colaborando, ser um canal de transformação para aquelas pessoas que estão disponíveis e comprometidas com o seu resultado. Porque você se autotransforma, ninguém muda ninguém. Se você não quer, você não muda. Mas há ferramentas, métodos e atividades que ajudam a potencializar aquilo que você tem bom, seus pontos fortes, e aquilo que você são seus pontos fracos, que não é bacana para você, a gente poder saber também lidar com eles, para que eles possam também ser algo que seja uma alavanca para você, cada vez mais com os pontos fortes, chegar onde você quer. Existem os nossos pontos limitantes da nossa vida, que a gente coloca, muitas vezes o professor ele se auto-sabota, ele sente culpa, sente insegurança, ele sente vários sentimentos aqui dentro, vozes que vão falando, você não consegue, né? Esse momento de pandemia, por exemplo, Marina, o professor tem que atuar em casa e muitas vezes ele não domina a ferramenta tecnológica. Exato. E aí vem aquelas vozes na sua cabeça, você não consegue, você não sei, ele não pega o serviço, não pega o cargo, ele fica com medo, então ele deixa essas vozes serem maior que o propósito dele. E quando a gente deixa essas vozes serem maior que o nosso propósito, o que acontece com a gente? Você fica inseguro daquilo que você quer, daquilo que você é. Você se depara com um empilhamento de emoções e você percebe que às vezes você está sobrevivendo, né? Você está agindo por impulso, porque a sociedade quer que você haja daquela forma, né? E aí é aquilo que você falou anteriormente, às vezes você percebe que você está adoecendo. E aí você tem que parar, olhar para aquilo e ficar com aquilo que é. E perceber, opa, tem alguma coisa errada aqui. Justamente essa questão. Justamente tudo isso que nós estamos conversando aqui é o desafio. Porque você conhece um profissional da educação que tem adoecido? E não só os professores, também os auxiliares de merenda, os coordenadores, os diretores, os secretários de educação, toda pessoa que faz parte desse rol de prestação de serviço público e privado, né? Eles têm adoecido, ainda mais nesses tempos que consomem muito mais a gente e deixa a gente sob pressão. A gente sob pressão, a gente adoece muito mais, infarta, a gente possibilita que doenças oportunistas nos invadam. O oportunismo através de doenças, como por exemplo, o que está acontecendo com a gente aí, talvez não seja um oportunismo que a gente deixa uma porta aberta de uma imunidade baixa para que a gente possa ser atingido por uma doença que nos acomete, sendo ela de vários níveis, físico, emocional, mental, espiritual, independente daquilo que você acredita, mas há algo que nos compromete no corpo. Eu tenho conversado, Marina, diariamente com profissionais e eles têm me relatado muitas vezes dores físicas, dores emocionais, me relatado problemas mentais devido à sobrecarga de trabalho, devido a muitos anos nessa atividade. Mas não só de desafios, você que está começando na área educacional agora, existe educação, né? Quais são as belas coisas que a educação trouxe para a sua vida? A alegria de pertencer, né? A alegria de poder transformar, a alegria de conviver. Todas as coisas que eu construí foi através do meu trabalho, né? Então é muito bom quando eu olho para trás e vejo, nossa, eu conquistei isso. Lógico, eu tive a ajuda das pessoas que estão comigo, né? Mas é você olhar e falar, nossa, isso aqui foi conquistado com o fruto do meu trabalho, né? E você encontrar com as pessoas e ser bem recebido e falar, nossa, e você encontrar com um aluno e receber aquele abraço mesmo em tempo de pandemia, que não podia, mas que as emoções, elas não te travam, elas não te paralisam. Então,
é muito gostoso você olhar para trás e falar assim, nossa, valeu a pena, né? Toda a dedicação, todo o trabalho, todo o desafio, né? Todos os momentos difíceis, porque nem tudo é muito fácil, não. A gente passa por muitos desafios, né? Mas a gente se dedicando, se esforçando, crescendo, estudando, né? O trabalho de equipe, uma apoiando a outra, isso é fundamental, né? Os professores, eles trabalham juntos, colaborando, né? Um ajudando o outro, e isso traz um crescimento muito grande, né? Então, quando você tem uma equipe, quando você tem pessoas que são comprometidas, você cresce junto com elas. E o legal é isso, né, gente? Por exemplo, você já trabalhou em equipe? O trabalho em equipe na área educacional é algo maravilhoso, né? E muitas vezes a gente, depois que sai daquele trabalho de uma semana, 15 dias, um mês, a gente fala, meu Deus, não aguento mais que a pessoa, e acontece aquilo, acontece aquilo. Primeira coisa que a gente precisa retirar da nossa cabeça em trabalhar em equipe é o seguinte, nós trabalhamos com seres humanos, ser humaninhos, e esses seres humaninhos têm o seu jeito de ser, de pensar, de sentir e de agir no mundo. Você não trabalha com anjos, e portanto, quando você chega muito inocente naquele espaço de colaboração de muitos, e você se depara com situações, com julgamentos primeiramente seu, de você imaginar, olha para aquela pessoa e fala, já não gostei dela pelaquela blusa que ela está vestindo, né? Pelo aquele jeito dela ser, isso acontece, e aí a gente começa a julgar as pessoas, a gente começa a criticar, e o nosso sentimento muitas vezes perpassa da gente e cria uma energia que muitas vezes gera conflitos, muitas vezes acontecem situações, sim, que são injustas, mas por que você se permite? Essa é uma pergunta interessante, Marina. Por que você se permite deixar ser afetado pelaquilo que o outro faz? Ui, difícil essa pergunta. Realmente, eu me vejo porque muitas vezes eu me permiti, sabe, Marina? E eu trabalhando como profissional da saúde, eu adoeci. Eu já tive pressão alta, eu estava com 18/10 de pressão, hoje, graças a Deus, estou 12/8, né? Mas eu já tive hipertensão, pressão alta, porque a hipertensão não tem cura, mas assim, eu já tive esses picos, eu já tive estresse, eu já tive ansiedade, eu já tive alergias por pressão de trabalho, eu já tive uma série de situações. Mas o mais grave, Marina, é você viver uma vida angustiante, uma vida infeliz, uma vida que parece que não tem significado, ela está vazia, ela realmente parece que precisa ser preenchida por algo. E aí, ao preencher isso com algo, a gente pode escolher. Alguns podem escolher o vício, outros podem escolher realmente excesso de trabalho, trabalhar mais ainda para preencher algo que lhe falta. Outros podem escolher realmente fazer uma prática esportiva, outros podem escolher ficar mais com os filhos ou se distanciar da família, não sei. O ser humano, ele é complexo, mas olhando para a minha situação, vendo as minhas dificuldades, ver quanto que eu me auto-sabotava também, enquanto ser humano, enquanto profissional, escolhi estar em um outro lugar, em um outro patamar. E com isso, iniciei já há algum tempo atrás um caminho de desenvolvimento pessoal, de crescimento, de olhar primeiramente para mim, para que eu possa mudar este mundo interno. E a partir desta visão interna que eu tenho de mim, eu enxergo o mundo, enxergo as pessoas. E assim permaneço colaborando sobre um outro ponto de vista, sobre uma outra ótica de ajuda, né? De auxiliar pessoas, porque no fundo, quando a gente quer ajudar alguém, é uma atitude arrogante, muitas vezes a gente quer achar que a gente pode ajudar alguém. Eu acredito sinceramente que nós somos um canal de transformação para que outros se transformem, e a gente pode se proporcionar, mas se o seu filho, se o seu aluno, ele não quer se transformar, o que você pode fazer? O professor, Marina, ele dá todas as ferramentas, ele ensina, ele está na sala de aula, mas se o aluno, se a família realmente não quer, o que pode ele? E aí ele não pode, na minha opinião, querer bancar o Salvador, salvar a dor de todos e esquecer dele mesmo. Você tem visto, Marina, na sua caminhada, esse desafio? O que você recomenda, por exemplo, para as pessoas que estão começando hoje? Ou aquelas pessoas que têm o sonho de ser professor, sabe? Aquele sonho lindo, que realmente, de fato, eu valorizo bastante, de falar, eu quero transformar a realidade do mundo, do país, por meio da educação. Transformar pessoas é transformar o meio que a gente vive. O que você diria para essas pessoas que estão começando hoje? 3 dicas, 5 passos, 2 olhar, não sei, né? Algo assim. O que você diria para as pessoas que estão começando hoje para que elas possam viver bem essa missão?
Eu acho que independente da profissão, né, mais específico da educação, a gente precisa estar bem com a gente mesmo, né? Você precisa identificar o que de você é mais próximo àquilo que você busca, né? Porque você lida bem com as pessoas, né? Porque você vai estar envolvido com várias pessoas, né? Você gosta de ser desafiado, porque ao mesmo tempo que você ensina, você aprende muita coisa, né? Você tem facilidade de comunicação, porque você vai estar envolvido em muitas situações, né? Você tem facilidade de trabalhar em equipe. Hoje em dia, mais do que nunca, você tem facilidade de usar a internet, a tecnologia a favor da aprendizagem, né? E estar pronto para crescer a cada dia. Saber que você fez ali a sua graduação, a sua pós-graduação, mas que você vai continuar estudando sempre, se desafiando sempre, porque você vai crescer em cima dos seus acertos, dos seus erros, né? Em cima do erro do colega, em cima do acerto do outro. Você tem que estar preparado para essa vida de crescimento. E que é desafiante, mas e por isso que você tem que sentir, né? Saber realmente se conhecer mesmo, né? Saber se é aquilo mesmo que você quer. Eu acho difícil, né? Porque quando você começa, a hora que você tá lá na escola, que você tá dentro de uma sala, que você tá naquele agito, você fala, nossa, realmente é desafiante, mas eu gosto disso, né? Hoje em dia, que tá tudo tão distante, o desafio é maior. O desafio é maior para quem está começando. É bem interessante isso, porque com essa situação que nós vivemos hoje de pandemia, online, muitas vezes a relação humana esfria, né, gente? A gente fica mais distante, a gente não consegue ter aquele contato com os alunos, com aquela alegria, naquela ingenuidade e também com aquelas artes que a gente bem conhece, né? Que esses seres humaninhos realizam, e assim, que a gente ama também, né? Aquele jeitinho deles, né? Mas assim, distante também da reunião com os pais, de pegar esse feedback, daquela mãe que realmente quer uma palavra de atenção, que você pode colaborar na vida. Quantos professores que eu conheço, que não são simplesmente professores, também colaboram de outras maneiras com sua responsabilidade social, auxiliando essa família a se tornarem independentes e autônomas. Eu acredito muito no professor, que ele é um mestre que ajuda a sociedade a ser autônoma, independente, que essa família possa ganhar um olhar ampliado, como o nosso programa aqui se chama, justamente para isso, dar uma expansão de consciência para que aquela família possa caminhar com as suas próprias pernas e não depender absolutamente sempre e de todos, toda vez. A gente possa romper um ciclo de dependência e assim a gente possa também pensar por nossa própria conta, a gente possa também elaborar as nossas questões e buscar as nossas saídas e não só poder realmente ficar esperando alguém ou algo, uma instituição fazer pela gente. E portanto, eu acredito nesses professores que querem sim vestir uma capa e ser super-heróis, mas no bom sentido pleno dessa situação, de se conhecerem, de se reconhecerem como pessoa, como realmente um ser vivente, que tem seus limites e que pode colaborar, né? E que se dá para o outro, que fornece para a vida a sua maneira de ser, o seu conhecimento da área da educação. Mas não permitindo que adoeça, que se sinta culpado, que se sinta inseguro, porque aquela família ou aquele aluno não alcança a plenitude que você espera. Porque, Marina, me fala uma questão, o professor, quando ele quer controlar muito, ele gera uma questão que muitos professores hoje têm desenvolvido, e sempre eu acredito que tenham, que a gente tem que tomar um certo cuidado, que é a ansiedade. O professor ansioso, o que ele acontece na vida dele, o que ele pode trazer para esse ambiente educacional se ele se permite que essa ansiedade fuja do seu controle? O ambiente fica mais complicado, né? Porque a ansiedade presente em qualquer movimento, você foge do presente. E aí dá a impressão que tudo fica atropelado, né? É o aluno, é o professor, às vezes a família,
porque é um desafio muito grande para a família também acompanhar, porque as pessoas trabalham, né? Mães trabalham, pais trabalham, acompanhar um aluno não é fácil, mas tem que se arrumar tempo para isso, tem que se organizar para isso, né? Não é fácil. Então, o professor hoje em dia, com a pandemia, ele trabalha muito mais. E essa ansiedade, às vezes, esse pensar muito o que eu vou fazer, que eu tenho que arrumar, e isso traz uma frustração também. E às vezes é onde o professor adoece, né? Porque ele quer controlar tanto, ele quer resolver tanto, ele quer, e às vezes, muitas vezes, foge daquele controle dele, né? E aí causa um tumulto na sala, causa às vezes conflitos entre os pais com os professores ou entre os próprios alunos, e o ambiente ele fica pesado. Justamente, né? Marina, hoje eu estou conversando aqui, pessoal, com a Marina Souza, ela é professora delfinense há 27 anos, 14 anos na sala de aula, 13 anos em direção de escola. E, portanto, está trazendo para a gente o seu olhar um pouco para a gente aqui, para a gente conversar um pouco sobre esses desafios educacionais. Você que está nos assistindo agora, se tem feito sentido para você aquilo que a gente tem falado, curte, comente, compartilhe essa postagem para que mais pessoas possam também se achegar a essas informações e conhecer um pouco mais deste trabalho que a gente tem realizado, de levar para a comunidade pessoas, instituições que realmente têm um olhar ampliado, que têm uma expansão de consciência, que possa, sim, de fato, ser útil e colaborar na vida de outras pessoas e, primeiramente, colaborar na vida nossa, da nossa família. Marina, me fala, hoje, a profissional Marina, como é que ela está? Como é que ela se sente? Como é que ela tem visto a vida? Me fala um pouquinho dessa profissional, dessa pessoa, né, que eu conheço já há algum tempo e que eu sempre admirei e que hoje eu tenho a oportunidade de estar conversando aqui. Então, eu me vejo hoje que, assim, eu também me adoeci. Nesse período todo, né, eu também cheguei num momento da minha vida que, quando eu me deparei comigo mesma, eu vi que aquela Marina estava doente. E aí, o que eu vou fazer? E eu fui procurar ajuda, né? E é difícil, né? Mas hoje em dia a facilidade da tecnologia, né? Você encontra pessoas o tempo todo e aí às vezes uma fala você se identifica. E aí você vai ouvindo, você vai procurando, vai pesquisando até que você encontra parceiros, professores e você vai ajudando, você procura ajuda, né? Profissionais de ajuda. E aí você fala, nossa, eu preciso ficar com aquela Marina que é, né? Não com aquela Marina mãe, aquela Marina profissional, aquela Marina que está sorridente para todo mundo, né? Mas que é dela, que é daquela essência, né? Porque eu me deparava com várias identidades ao tempo todo, relacionando com muitas pessoas durante o meu dia, mas quando eu ficava eu comigo mesmo, eu percebia que eu estava infeliz, que tinha alguma coisa que não estava legal. E aí eu via que era comigo, né? E aí eu parei, fui ver o que eu poderia fazer com aquilo. É fácil? Não, não é. É de um dia para o outro? Não, é um processo, né, de crescimento, aonde que hoje eu vejo que, assim, todo ser humano, ele passa por dores. E você escolhe se você permanece nesse sofrimento com as dores ou você enxerga ela e segue, né? Você se desafia, né, a ver o que está por trás, né? Porque como Brené Brown, não sei se você já ouviu falar dessa pesquisadora, ela fala que a gente precisa de coragem. E realmente a palavra do dia é coragem. Legal. Coragem para você ver onde estão as suas imperfeições. O caso da autossabotagem, vou deixar para amanhã, não quero enxergar, não quero criar confusão, né? E aí você vai vendo aonde está as suas imperfeições, você vai analisando você. E para isso você começa lá de baixo e vem sentindo e vem refazendo vários pontos, várias análises. E é um processo muito interior, né? É você com você mesmo, com as suas alegrias e muitas vezes com as suas feridas. E coragem, porque mexer em feridas dói. Dói, né? Mas assim, não é impossível.
Não é impossível. E quando você começa a lidar com elas, fala, tá, eu sei que você tá aí, mas eu sou mais forte que você, né? E aí você vai vendo e vai percebendo aonde que você tem vulnerabilidade. É muito legal isso, porque a palavra coragem, ela vem coração, a agem de agir. Exato. Agir com o coração. E isso é muito importante para a gente também, porque é possível a gente desenvolver as nossas características que a gente mais aprecia nos outros. E muitas vezes a gente gosta muito de bater palma para os outros e esquece de olhar para a gente, de bater palma para as nossas conquistas, para aquilo que a gente faz, para a nossa história de vida, porque eu acredito, a Marina, eu, você que está nos ouvindo aqui agora, todos nós temos histórias de vida brilhante, de superação, mas muitas vezes a gente prefere buscar nas raízes aquilo que só se encontra, buscar nas folhas, aliás, aquilo que a gente só se encontra nas raízes. Então é importante a gente olhar para dentro e buscar isso. E a Marina falou uma questão muito importante que é da coragem. Coragem. Primeiro passo, coragem. Porque você vai olhar para você e muitas vezes você só vai encontrar as coisas ruins. É impressionante que às vezes você tem uma lista, se você pegar um papel, você lista inúmeras coisas boas. Às vezes acha que é o outro que causa, né? Ou que é o outro culpado de tudo aquilo. Então você tem que ir se descobrindo, se analisando, olhando para você, olhando para suas atitudes, e você aí vai se conhecendo, né? Você busca aquela sua criança interior, a sua relação de infância, né? O seu pai, sua mãe, e você vai se trabalhando, né? E você vai percebendo que ser humano é esse que vai se formando. E aí você fala, nossa, nesse ponto eu me perdi. Nessa atitude eu deixei de ser aquela Marina, e aí eu fui me auto-sabotando, e hoje eu sou uma pessoa que às vezes eu tenho um papel que eu quero mostrar para uma comunidade. Mas eu, Marina, né, estou adoecida. E aí depende de mim ficar naquele lugar. Então, volto na frase, dor é para todo mundo, né? Justamente. Mas todo mundo sente dores, todo mundo tem problemas, tem desafios. Mas permanecer naquele sofrimento é uma opção. Então, você foca na solução, você tem que ter muita coragem, né? E você vai aos pouquinhos trabalhando, vai nesse processo, se descobrindo, se percebendo, vendo coisas feias às vezes que você faz, que você tem, coisas boas que você faz. E eu acho que o mais importante de tudo é você pensar, eu mereço, eu vou conseguir. É só uma fase, é um processo, mas eu vou conseguir. E você vai se lapidando. E é muito legal, Marina, escutar tudo isso, porque muitas vezes a gente olhar para a nossa vida, para a nossa história e imaginar, eu mereço. Porque então, se você sente, você é professor, você que está me ouvindo agora, você fecha os olhos um pouquinho e fala o seguinte, será que de fato eu mereço? Ah, eu mereço. Aí você merece com a cabeça, né? Mas por que você é tão inseguro assim então? Por que você não realiza todas as maravilhas que você é capaz na sua vida? Por quê? Porque muitas vezes a gente quer decidir só com a razão e a gente precisa também das emoções, integrar a união entre a nossa razão com as nossas emoções, com a nossa parte emocional, ela é fundamental para se constituir um ser humaninho cada vez mais feliz. E assim, a alegria por viver, alegria. Essa alegria é uma palavra-chave que a Marina trouxe para mim, alegria e coragem. Duas questões fundamentais. E assim, para a gente ir para os finalmente dessa nossa conversa, que é uma alegria eu estar aqui, sinto muito feliz da gente poder realizar essa nossa prosa, Marina. Os professores que estão nos ouvindo aqui, e eu sei que tem muitos professores nos vendo agora, o que você diria para esses professores que respeitam, que admiram e gostam da Marina? O que você diria para eles, porque eles estão te vendo? Eu diria para eles se cuidarem. A primeira palavra é o autocuidado, esse autoconhecimento. Como que você está nesse momento? Como está a sua saúde? Porque a nossa vida ela é em cima do corpo, de foco e de linguagem. Olhe para você, como que você está? Como está a sua alimentação, as suas atividades físicas? Você está olhando, está se cuidando?
né? Você tá com foco no positivo, eu vou conseguir, tá desafiante, mas eu sou merecedora, eu sou batalhadora, é desafiante esse momento, mas eu tô lá, eu tô firme, eu tô tentando, mesmo que muitas pessoas não percebam, tanto que eu tento, mas eu tô aqui, eu tô firme, e a minha linguagem é uma linguagem que traz um retorno para mim. Eu mereço tá bem, eu mereço ser uma professora, uma profissional de sucesso. Porque os professores são um grupo muito comprometido, mas precisam parar e olhar para você. Como que você tá, né, nesse momento? Porque eu quero ver vocês todos bem. Então, vocês merecem, nós merecemos, né, estarmos bem, e para isso a gente precisa de muita coragem. Legal, alegria, que satisfação poder conversar com a Marina Souza, professora aqui, minha querida amiga de Delfim Moreira. Eu também que sou de lá, trouxe ela aqui da Jubá para que a gente possa fazer essa nossa conversa, sabe, viu, Marina? Eu estou muito alegre, muito feliz com esta oportunidade de levar aos professores um pouco daquilo que a gente tem vivido, daquilo que a gente tem se percebido enquanto pessoa e profissional no mundo e na família. E, portanto, para que a gente possa finalizar este nosso momento aqui junto a todos vocês, eu quero agradecer o carinho, a participação. Se fez sentido para você esse nosso momento, curte, comente, compartilhe essa postagem para que mais pessoas possam também se achegar a este conteúdo, a essas nossas questões e assim colaborar para transformar vidas. Eu sou Celiane Silvério, responsável por um programa de transformação pessoal que ajuda pessoas e profissionais a superarem, profissionais comprometidos, a superarem os seus obstáculos para atingir os seus resultados. De que forma? Prática, segura e duradoura. E assim tenho colaborado com muitos profissionais. E você que está me vendo aqui, pode entrar em contato também, @Celiane Silvério é meu Instagram. Meu WhatsApp aparece aqui também, para que você possa chegar até a gente, até a mim, e eu conversar contigo. A Marina também, eu gostaria muito que ela pudesse deixar aqui as suas redes sociais, como você acha a Marina. Você que é professor e quer conversar diretamente com uma professora que também tem vivido os seus desafios, a Marina está aqui. E eu quero pedir para você, Marina, uma mensagem final, uma despedida, um até breve, que eu espero que a gente possa conversar mais vezes aqui e assim a gente poder levar para mais pessoas e profissionais, professores em especial, este olhar ampliado sobre a vida. Acho que o autoconhecimento, porque no dia a dia, com as atividades, com a correria, com as várias identidades que a gente tem, né? Às vezes a gente se distancia da nossa essência, que para isso a gente precisa buscar parcerias, né? Para ser mais leve, para ter uma vida mais tranquila, para não se desgastar tanto, para ter saúde mental, né? Para ter saúde, qualidade de vida, qualidade de presença com as pessoas, né? E você é merecedor de muito sucesso. E você precisa estar bem, né? Se cuidar, olhar para você. Não é fácil, é difícil, mas o primeiro começo é coragem e ficar com aquilo que é. E pode ser que às vezes é feio, mas é seu, né? E você vai lidar com isso, vai se transformando, você vai se cuidando, é um processo, é um autoconhecimento, mas que vale a pena. E que faz muito bem para nós, né, para o nosso interior, e faz bem também para as pessoas que estão ao nosso redor, porque à medida que o nosso interior muda, tem saúde, tem qualidade, as pessoas que estão em volta, elas percebem isso. Legal, alegria e coragem para você que nos acompanhou aqui no meu programa Olhar Ampliado, nesta mais uma oportunidade de levar uma expansão de consciência. Forte abraço para você, espero poder te ver mais vezes, Marina, é uma alegria poder te receber por aqui, e forte abraço para você que me acompanhou aqui neste meu programa de expansão de consciência, um Olhar Ampliado sobre a vida.